Retornando, todo mundo aqui da Abras, Pernambuco, Abras Bahia, Abras de que mais cidade, quem tiver aí, chama os amigos que a gente está continuando as perguntas e respostas da última live que chama-se 24 horas com demência. E essa é a realidade que estamos vivendo e não sabemos até quando nós poderemos ter a chance de ser rendidos. Dentro do contexto de demência, o quanto é que os cuidados que a gente tem que ter para evitar que essa população idosa com demência não perca funções físicas, não só cognitivas, musculatura atrofiando. Eu estou muito, como médica, muito preocupada com as coisas que eu venho vendo. Nós temos opções online de atendimento, fisioterapeutas que podem ensinar exercícios. Eu sei, gente, que não é a mesma coisa, mesmo porque isso não é a mesma coisa que ocorre nas escolas também, que são os filhos nas aulas online, para tentar manter essa concentração, conseguir que o cuidador faça o exercício que o fisioterapeuta está explicando como fazer para o paciente com demência, sabendo que o paciente, ele mesmo, não vai saber seguir, ele não vai compreender, ele não vai seguir o comando direto, provavelmente, de acordo com o grau de demência, problemática que ele tenha naquele momento, porque a gente entende que a geriatria é uma ciência que precisa muito de individualizar todo caso, porque o caso não é só o diagnóstico da demência, é o tratamento, é o contexto, e é por isso que eu falo sempre, a visita domiciliar, ela é fundamental para o plano terapêutico, não é só para o diagnóstico, porque eu podia fazer os exames para ver se a pessoa está com demência, fazer os testes cognitivos no consultório, mas existe o que não lhe é contado com detalhes, mas não é somente porque alguém tentou te esconder um assunto, é porque às vezes a pessoa não achou que era relevante. Eu, médica, também não me lembrei de, será que eu quero perguntar isso? Mas quando nós entramos no domicílio, nós enxergamos um triângulo que eu chamo de complexo cuidador, ambiente, paciente. Então, dentro da visita domiciliar, eu consigo ver comportamento de cuidador, se um se dá bem com o outro, se esse idoso é bem cuidado, se existe possibilidade de maus tratos, trocas de olhares que não seriam perfeitas. Eu consigo enxergar os riscos de dentro daquele domicílio, risco de tapete, riscos de móveis que tem quinas no meio do caminho, qualidade de chão de banheiro. Banheiro é fundamental. Banheiro de paciente idoso, realmente ele precisa ser um banheiro adaptado, não é qualquer um. Não faça isso só no dia que a queda chegar, que geralmente é assim. Mas eu ia dizer que isso é cultural nosso. Vocês lembram daquela boate no Rio Grande do Sul, que foi que houve com ela? Que teve um incêndio, ela só tinha uma porta, mas depois do incêndio, da morte de 1000 pessoas, foram obrigados a ter sempre 2 portas nos estabelecimentos todos, mas sempre tem que ter esse sofrimento. Então, se você acreditar em nós, nas dicas dos médicos e dos profissionais da equipe multidisciplinar, seria um ótimo investimento ajeitar o banheiro da pessoa idosa, adaptá-lo, e você vai economizar no futuro, porque uma fratura de fêmur pode lhe custar muito, não só numa cirurgia, na vida do paciente, mas também nos custos com a reabilitação e talvez com ter um paciente mudando de status de pessoa que anda para pessoa acamada. Falei isso porque é sempre bom, né? Um parênteses sobre essas peculiaridades de visita domiciliar e idoso. Voltando aqui para as perguntas. Deixa eu olhar. Perguntas. Eu não estou encontrando a pergunta aqui de novo. Perdi a posição. Se tu acha a pergunta para mim. As perguntas que eu enviei para mim mesma. Ou foi aqui? Achei. Pronto, gente. A gente vai agora voltar para as perguntas. Estavam na 18. E agora a gente vai seguir. Boa noite, minha geriatra oficial. Que linda! Essa é Surama, secretária, muito policompetente, tá? Que está sempre a postos. Uma pessoa também de um coração ótimo, mega cristã. Rapaz, não é isso? Lúcia Araújo tá aqui, que também tá pedindo aqui para falar dentro do vídeo. Tem Jorge Mota.
A gente e Lúcia pode marcar uma live que divide 2 pessoas. Talvez seja melhor assim, numa outra live. Aí a gente bota e divide o quadro, porque tem um bocado de pergunta e acho que não vai dar tempo. Aí eu prefiro que talvez escreva. E quando a gente tiver que falar durante a live, a gente programa antes e chama as pessoas. Maristela, Alzheimer e Covid, como identificar? Mas como assim, Maristela? Alzheimer e Covid, como identificar? É de você achar que a pessoa tá com Alzheimer e na verdade é Covid, ou a pessoa tem Alzheimer e um sintoma de Covid? Porque aí, se for, é igual a todo mundo. Sintomas de gripe que chegaram numa pessoa que tem Alzheimer, tá? Como qualquer doença, até inclusive geriátrica. Quando uma doença bate na porta de um paciente geriátrico, às vezes não é fácil identificar, mas tem uma doença ali, um médico competente, treinado, ele vai lá e vai investigar. Ele vai cheirar isso aí, de máscara, né? Mas ele vai tentar entender o contexto epidemiológico, né, que está acontecendo. No momento, piscou, espirrou, é Covid, assim, no pensamento do médico, mas a gente não pode deixar de excluir todas as outras doenças. É muito importante também, nesse momento, ter sempre um hemograma para médico, é fundamental, um hemograma e aquele outro chamado proteína C reativa. Vocês que cuidam de paciente idoso sabem como é, que é aquele marcador para ver se a pessoa está com uma inflamação e ou uma infecção que pudesse ser bacteriana ou viral. Bem importante. Então, esse exame pode ser catalisado, eu costumo acelerar isso nos meus pacientes, costumo obter, graças a Deus, devido a bons contatos, até em 2 horas eu tenho o resultado já do hemograma e da proteína C reativa, para ter uma ideia se é uma questão viral ou se é uma questão bacteriana, tá? Isso dentro de uma visita em domicílio. Bem importante. Quem cuida de quem tem que ser cuidado. Quem cuida tem que ser cuidado. Olhe bem, essa frase que você falou, quem cuida tem que ser cuidado, né? E isso não é somente o cuidador. Não estou diminuindo você não, tá? Que está cuidando de alguém. Todas as pessoas que cuidam de outra e vivem dentro de uma alta responsabilidade precisam de um supervisor. O supervisor, quem é? É o seu psicólogo. Entendam isso. Porque tem gente que acha que psicólogo é igual a psiquiatra e é igual a doido. Uma equação matemática. E eu preciso desmistificar isso. Todo mundo que faz exercício físico, porque a gente acha que isso é bom para a saúde, deve fazer exercício emocional. Nós temos nossas emoções. Então, um médico que cuida, veja só, um médico da geriatria que vê pessoas morrendo dentro de um contexto normal, de ter que ser ciclo da vida e o dia de morrer, mas dá má notícia, convive com o luto. Essa pessoa pode não ter um psicólogo. É bom que esse profissional não tenha. Não. Então, eu me certifico de que, por exemplo, quem cuida de mim, que seja cuidada também. Isso é fundamental. Então, eu sempre indico no papel de solicitação, eu quero terapeuta ocupacional, eu quero nutricionista, solicitando equipe multidisciplinar. Eu solicito psicólogo. Aí vai dizer, mas ela não fala mais, ela é totalmente demente, doutora. Por que a senhora está passando psicólogo? Para estudar o contexto do cuidador, que é você mesma, filha, que está brigando com o seu irmão. Vocês entendem conflitos familiares? Vocês entendem aquela conjuntura de família onde há 4 filhos, um cuida e 3 desaparece? Conhece isso? Quem tem, levanta a mão agora, vai. Eu vou ficar esperando aqui para confessar. Confessa aí. Quem conhece o módulo, um filho cuida e 3 desaparecem? Vai, levanta a mão. Não, levanta a mão, pode botar. Conhece aí? Ó, vamos ver, eu vou até dizer o nome. Raquel conhece esse módulo, Solange também. Todo mundo aí, ó, Maria, Yara, todo mundo tá sabendo desse módulo, que é apenas um. Mas, olha, vocês já ouviram falar que quando uma coisa dessa ocorre, eles dizem, a culpa é sua, porque foi você que deixou. Se você deixou que os seus irmãos se aproveitassem do seu desempenho e você está sofrendo, foi porque você não se posicionou e o seu perfil foi passivo, você não se posicionou.
Ora, eu tenho também que defender essa pessoa, porque essa pessoa cuida do meu paciente. Aí eu vou detonar com ela para dizer que não foi ela, que ela não se posicionou com os irmãos? Poderia, num contexto de psicoterapia cognitivo-comportamental, para que ela compreendesse por que é que isso ocorre com ela. Mas, ao mesmo tempo, uma conversa esclarecedora entre irmãos numa reunião familiar, explicando quais são as obrigações de cada um, é fundamental. Então, sempre chamar uma reunião familiar e a situação do psicólogo para cuidar do cuidador, sim, do cuidador e do filho e das subdivisões de todos os irmãos. Este esforço, esse tempo para explicar que eu preciso desse tipo de tratamento, eu gasto sim, porque eu não acho que eu gastei, eu acho que eu investi. No final, pessoas felizes ao lado do meu paciente vão transbordar ou vão transmitir uma calmaria, uma alegria, uma leveza que vai influenciar no comportamento do paciente com demência. Ele sente, ele percebe e ele reage. Ah, mas ele não entende, doutora, mas não é isso. Ele entende uma cara assim, essa cara é boa, franzida? Não. Então, isso aí ele entende que é ruim. Como um paciente com demência, quando você diz a palavra N-A-O, tio, não, ele entende, não é ruim. Não importa nem o que você disse, mas se você botar não numa frase, ele pode ficar agressivo, porque ele achou que foi ruim o que ele recebeu, tá? Então, detalhes, expressões faciais, velocidade de fala. Tem mais, eu posso contar, em qualquer momento eu conto. Uma de uma paciente aí que a visita estava impossível e eu troquei o meu sotaque. A paciente se esqueceu que eu era eu e ela foi gentil demais. É normal o paciente querer ir embora toda noite e não reconhecer a esposa. O meu pai está assim. Não é que é normal. Eu estou respondendo aqui para Magalhães 1334. Isso, ele não é normal, porque é uma doença. Mas é comum sim. Tem que haver uma alteração da rotina da vida diária. Talvez mudar a posição desse quarto, encaminhar para um outro canto que não seja aquele, tentar alterações dessa rotina para ver se ele se acalmava mais com isso. Mas ficar dizendo, veja só, tem uma aula que a gente ia dar na Abras e a gente não pôde dar porque chegou o isolamento, que era a próxima aula chamada Validação em Demência. Eu sei como é. Então, eu vou dar essa aula sim, se Deus quiser. Mas tem a ver com não fazer esse tipo de conflito. Então, mas eu sou a sua esposa. Aí ele fica confuso. Quando a pessoa diz que não, você diz que sim. E o outro diz que não, você sim. E você tá certo que é. Você olha, você fica nervoso. Aí começa a taquicardia, às vezes a pressão sobe. E você não entende. E a ansiedade vai aumentando, vai aumentando. Tem que desescalar. Tem que primeiramente ser certo. Então, justamente, ela é fulana, pronto. E ela já está indo embora. Vamos dar boa noite para ela? Aí ela sai. Entendeu? Por exemplo. Tem Paulo César aqui. Olá, tudo bom? Tem mais psico, muito psico, certo? Tem uma equipe multidisciplinar inteira aqui dentro. Tem nutricionista, tem muita gente. Vamos continuar aqui nas perguntas. Olha só. Sonolência na minha mãe, às vezes é disfunção da tireoide? Totalmente, pode muito. Então, se eu tiver um hipotireoidismo, que é o nível dos hormônios da tireoide para baixo, eu fico menos atenta, eu fico mais sonolenta, meu colesterol queima menos e aí sobe o colesterol. São várias coisas associadas ao hipotireoidismo. Tem um capítulo muito bom no livro de condutas em geriatria, que foi lançado recentemente, há poucos meses, acho que em dezembro, sei lá, do ano passado. E o meu capítulo, doutora Flávia, eu, doutor Lucas Gomes, que é um colega geriatra muito bom, e o endocrinologista Fábio, a gente escreveu esse capítulo de distúrbios da tireoide. E, de fato, o sono está dentro do quadro de hipotireoidismo, quando ele está
manifestado. A gente tem, é normal o paciente querer ir embora toda noite? Já foi. Essa pergunta já foi. A Júlia Bionde de São Paulo. Oi, Cleo. É para eu fazer o quê, presidente? Com Júlia. Tem um bocado de gente pedindo para entrar, para falar na live. E esse problema aqui a gente tá com esse tempo curto. E ó, deixa eu mostrar de novo. Olha só, minha gente. Isso aqui são todas as perguntas que precisam ser respondidas. Precisam ser respondidas mesmo. Agora, a gente tem mais pessoas perguntando mais questões medicamentosas, que são trazodona e quetiapina, quando indicar. Paulo César é que está falando e está tendo essa pergunta, tá? Veja bem, trazodona é um remédio que tem um efeito dual. Ele anda em vários neurotransmissores. Só que ele, então, primeiramente, entra no sistema nervoso central. O que você devia saber é que esses dois remédios, eles vão entrar no sistema nervoso central. Então, vão ter ação ali. E, primeiramente, ele pode ter efeito colateral, que pode ser o que você queria, o desejado, ou um paradoxal, que é o contrário do que você queria. A trazodona, tem uma função antidepressiva e uma função muito positiva no sono. Então, se o paciente não dorme, você precisaria tomar um remédio que você não quisesse dar, um benzodiazepínico, porque ele pioraria a demência em alguma forma, não diretamente, mas por desligar o cérebro, não deixar ele atento, né? Porque ele é um relaxante também muscular e sedativo, na dose sedativa. Então, a trazodona é bem-vinda quando você quer melhorar o humor e fazer com que o paciente durma. Lembrando que pode deixar o paciente sonolento, com ressaca no dia seguinte. Então, as doses precisam ser bem calculadas. E a trazodona não tem efeito para delírio. Já a quetiapina é um remédio deliriolítico. Ele é um neuroléptico que a gente chama atípico. Estou falando de classe farmacológica, uma coisa bem de médico, bem de farmacologia. Que poderia ficar no lugar, entre aspas, e até deveria, do que você andou perguntando sobre Neosine, e aí eu acrescentei Aldol, porque ele não daria o que esses dois dão, que é deixar a pessoa dura, andando dura, impregnada. A quetiapina também tem um efeito de causar sono, então poderia ser usado para o sono e tem essa indicação que foi desenvolvida mais recentemente, mas de início ela era preconizada para delírio e depois foram vendo alguns outros benefícios, e não só para pessoas com demência, mas para pessoas com transtornos psiquiátricos de outros tipos que têm delírio. Então, a indicação é transtorno comportamental e delírio, para o lado da quetiapina. E a trazodona, depressão e dificuldade com sono. Seria mais ou menos isso. Então, tem Marlúcia Lula entrou, boa noite. Tudo bom, querida? Tem que dizer oi. Tem Jacilma. Olha, Surama perguntou o seguinte: tenho notado que meus pais estão ficando ansiosos e tristes. Faço videoconferência para estar mais próxima deles. É muito bom o que você, Surama, está fazendo no isolamento social. É bom também fazer com outras pessoas. A videoconferência aproxima muito. Realmente isso mata bastante uma saudade, que você ouve a voz. Às vezes também fazer aquele convencional, que é o telefonema, em vez de mandar só o WhatsApp, né? Tem gente que fica só mandando mensagem sem rosto. Então, o telefonema, a voz, ela acolhe, ela dá uma proximidade. Então, quem puder telefonar para um amigo a cada 3 dias, oi, tudo bem com você? Você já ajudou muito nesse contexto de isolamento social para evitar a depressão, tá bom? Tem Mauricéia, tudo bem, querida? Que é a top, também terapeuta ocupacional. Minha mãe foi uma mulher muito ligada em exercícios físicos, hoje não aceita a fono, a físio e nem a TO. Tem alguma dica? Não vale trocar os profissionais, já fiz alguma vez, não aceita.
vou ter que pensar. Vou ter que pensar, porque eu teria que fazer um contexto diferente. Se o trocar o profissional não serviu, me parece um caso mais difícil. Porque o caso que eu ia citar para vocês de um paciente que não queria que eu me aproximasse dele, aconteceu num hospital na Alemanha e era uma visita médica. O paciente estava internado num hospital de agudos e ele tinha demência. E ele tinha que ser visitado comigo e uma enfermeira do lado, como uma visita de rotina. As enfermeiras alemãs, elas são, como deveriam ser, bem práticas, então elas entram, querem os parâmetros clínicos, aferir temperatura, pressão e etc, e saber como foi a noite, e querem que eu examine a paciente e faça a visita logo, porque geralmente passa junto, enfermeiro e médico. A paciente não deixava eu examinar, não deixava eu falar com ela e quis bater em mim. Aí eu olho para as enfermeiras e disse, e agora, né, como vai ser? Eu disse, olha, vamos pular essa paciente que está agitada e visitar os outros pacientes, pra gente não perder tempo. E daqui a pouco eu retornarei com a minha peruca loura. Foi assim que eu brinquei. Elas olharam pra mim, as alemãs não entendiam qual é. E aí foi quando eu girei assim no meio do corredor do hospital, brincando. Entrei no quarto depois de 5 minutos só. Porque uma demência você esquece tudo que aconteceu nos últimos 5 minutos. E entrei e comecei a falar com um sotaque americano. Porque eu sei. Porque meu sotaque alemão é meio latino. Eu acho que criou um preconceito, lembrou de algum preconceito de gente latina, que talvez ela, no seu contexto, sei lá, preconceituoso, nazista, não era legal. Mas aí quando eu cheguei lá com o Papa American, ela deixou examinar completamente. Poderia tentar, você finge que você é um ATO, antes de tudo, e ver se ela cai no exercício. Ah, ela caiu, ó. E aí você discute com a equipe multi, que teriam que se adaptar de uma forma mais lúdica ou adaptativa que interessasse essa paciente, tá? Difícil, mas, ou, por exemplo, esse caso que eu citei, ele funcionou mesmo. As enfermeiras ficaram impressionadas. Em 5 minutos já estava com todo o exame pronto. O paciente não quis bater em mim. Foi ótimo. Doutora Flávia, é aconselhável o idoso com Alzheimer tomar ivermectina para proteger do Covid? Olha que tá ficando quente essa live, viu? O assunto era 24 horas com demência. Essa história de remédios para coronavírus tem causado discussões seríssimas, brigas políticas também. O meu presidente disse que aí o outro, não, mas o meu não, eu não gosto dele. E esse não é o assunto, tá bom? O assunto é a saúde, vamos nos localizar. Existem respostas pessoais de cada médico. Os protocolos, nenhum protocolo é o protocolo, certo? Porque essa doença é uma doença nova. Então não existe alguém levantar a mão para dizer que está com protocolo e é para ser. É para ser pensado, tá bem? A dose de ivermectina preconizada para tentar tratar a Covid, ela é altíssima em relação à dose que é usada para tratar a escabiose ou a famosa sarna. Então, esses remédios todos têm efeitos colaterais e devem ser olhados bem direitinho. O ciclo de vírus, ele se fecha da gripe por conta própria. Existem as complicações, os desfechos, existem as comorbidades, existem como está o estado clínico de cada um. Então, se o paciente ficou muito fraco e deitou e não estava nem com falta de ar, era para tomar aquela injeçãozinha de afinar sangue, claro, mas também lembrando que toda pessoa que está acamada no hospital, porque sofreu uma operação, porque está com a infecção, mas ficou acamada tomando antibiótico, na prescrição médica existe essa injeção dentro, que é a profilaxia para trombose. Certo? Então não é uma surpresa eu querer ter isso. É sim também característico que essa doença específica dá mais eventos trombóticos do que essas outras que eu andei citando. Então, se eu for dar algum remédio que alguém disse que era protocolo, seria esse aí de afinar sangue. Tenho outras coisas para contar de, como é que eu digo, de estudos feitos com gatos, protetores dos animais, chorem. Mas foi isso que aconteceu. Então, lá, um relato da revista alemã que eu recebo, eles pegaram uma quantidade grande de gatos, retiraram os rins de alguns com Covid, injetaram Covid, centrifugaram, colocaram em tubos de ensaio diversos. Então, pense aí em 10 tubos de ensaio com célula de rim de gato com Covid. Em cada tubo, ele colocou, um botou ivermectina, no outro ele botou hidroxicloroquina, no outro ele botou azitromicina, no outro ele botou a substância daquela, que é o Anita, e assim por diante, substâncias diversas que pudessem matar Covid. O que aconteceu no tubo de ensaio?
em todo o tubo de ensaio, com todos esses remédios, o Covid morreu, certo? Sério, com azitromicina morreu, com ivermectina morreu, com hidroxicloroquina morreu, o vírus morreu no tubo de ensaio. A população de gatos que estava com Covid, né, mas com seus rins dentro, tudinho, injetada, que sobrou, né, que eles estavam fazendo a experiência, eles injetaram nos gatos. Um foi ivermectina, o outro azitromicina, um grupo de... Aconteceu o quê? Todos os gatos morreram neste estudo, tá? Agora, esse perfil que eu tô falando é de onde eu vivo, que é a população europeia. Existe uma dicotomia, uma partição de pensamentos Estados Unidos e Europa. Lembra disso? Que Estados Unidos e Europa, então história, então existe um contexto aí de perfil. Então, eu sou médica, o meu perfil é o meu paciente. Então, eu estudo, tento usar um bom senso no meu cérebro e decido. Se o paciente não quiser fazer, ele tem todo o direito de não querer fazer. E eu, médica, também. Então, o que é que um médico faz? Ele é consultado, então você dá a sua resposta, não quer dizer que a pessoa vai fazer. Então, é uma opção terapêutica. Olha, eu tenho essa opinião, se você quiser seguir, você faz. Se você quiser seguir outra, tá tudo certo, mas é a opinião. Tá? Então, nada de, assim, eu não sou muito afim desses remédios, baseado nesse texto que eu lhe citei. Esse foi um, eu tenho vários outros para contar, mas como o assunto é 24 horas com demência, a gente vai ter que seguir com essas perguntas daqui, tá? Para poder a gente terminar essa live. Meu pai toma quetiapina de 25 e uma quetiapina de 50. Pode ser aumentado, considerando que ele se apresenta muito agitado? Poder ser aumentado? Pode. A questão é que ele está muito agitado porque a dose da quetiapina está baixa. Eu vou aqui citar novamente que os transtornos de agitação psicomotora, o tratamento preconizado é não medicamentoso. E essa ideia minha não é uma ideia hippie, é uma ideia que está dentro do livro de medicina. Só que a nossa cultura é uma tendência de me dê o remédio que eu quero engolir, me dê o remédio que eu quero apagar o fogo. E aí não resolveu, você tem que achar a problemática e mudar e adaptar doses. E aí você vai dizer, mas é muito fácil dizer isso, é porque você não está com a pessoa do seu lado. Certo, correto. Mas eu vou lembrar o seguinte, o aumento das doses da quetiapina, por exemplo, eu recente tive um paciente com agitação psicomotora, foi atendido por um psiquiatra, começou com 25 de quetiapina, aumentou para 300 de quetiapina. Quando eu fui visitá-lo, ele já estava na situação de 300 e não estava dormindo, e a esposa desesperada, ele queria sair de casa, aquela vagância. E aí eu disse, olha, o que eu observo aqui é que a solução não era medicamentosa, porque se fosse medicamentosa, nessa dose mais alta, isso já teria sido resolvido. Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei esses 300, deixei ele com 25, ela ficou desesperada, mas eu acrescentei um benzodiazepínico, aquele clonazepam, em dose pequena, porque ele parte a ansiedade, ele é um ansiolítico realmente puro. Titulado um pouquinho, então o paciente um pouco mais calmo, por não estar ansioso, ele recebeu o remédio que ajuda no delírio e ele conseguiu ficar calmo, porque precisava dessa composição, uma composição de dose baixa, tanto de um como de outro, mas era só ter tido essa sacada de onde é que está o item. Tem um componente ansioso ou é o componente delírio maior? Quem é que está aqui primeiro? E depois, detalhes de qual é o remédio que você engole primeiro. Se é o benzodiazepínico e depois a quetiapina, depois de meia hora, depois de 1 hora. Esses são detalhes individuais médicos que precisam ser decididos dentro da observação do paciente e de preferência dentro do domicílio, porque é ali que a gente vê o que está acontecendo. Pelo menos uma única vez, um paciente geriátrico necessita de visita domiciliar. E visita domiciliar não é exclusivamente para pacientes acamados, como a gente imagina. Já que não pode ir para o consultório, a gente vai visitar os acamados, e isso é bem lógico. Mas existem informações, é isso que eu digo, o médico tem que ter um perfil Sherlock Holmes ou Dr. House, para ficar mais moderno, e ir lá fuçar o que está acontecendo para corrigir o defeito.
Entenda isso. Então não é peguei o remédio, aumentei a dose que vai dar certo. Ainda tem capítulos sobre qualidade e pureza dos remédios. Então não é toda quetiapina que é boa, queria eu, entendeu? Tem umas marquinhas melhores, umas marquinhas piores, e assim a gente vai descobrindo o que tem que fazer. A neuro passou para o meu pai uma medicação que mudou tudo nele, para pior. Substituiu Donila por galantamina. Então eu entendi que essa substituição não foi boa. Veja só. Primeiramente, uma das dicas, não troque de médico. Como será assim? Ele errou porque eu vou trocar. Não é isso, é porque um remédio que você prescreve, você deseja uma ação e ela pode dar efeito paradoxal. Isso está escrito na bula. Então, isso, mesmo você ansiosa, que eu sei o que é isso, eu vivo com paciente com demência, precisa entender isso. Então, primeiramente, quando o médico prescrever, ele vai dizer, eu estou prescrevendo um remédio que vai entrar no seu sistema nervoso central. Ele pode ocorrer o efeito que nós desejamos e pode ocorrer um efeito que nós não desejamos. Pode ter também uma alergia, não pode, que o paciente se coçou todo, ficou se coçando emboluado. Pode muita coisa. Então, é trocar o remédio de volta, ajustar a dose, dê a chance dele corrigir o que não estava bom, retornar talvez para o anterior. E ainda cito mais, há pacientes que não se dão com nenhum remédio para demência. Pacientes que são hipersensíveis a medicações. Então, esse tratamento será exclusivamente não medicamentoso. Doutora, mas aí vai ficar aumentando a velocidade da demência. Vai. Ou não. Porque isso tudinho é estudo mostrando que diminuiu a velocidade da demência, mas ainda é hipótese, tá? Porque a gente não sabe que a demência vai para frente de todo jeito. Então, não tem ninguém hoje em dia feliz com as medicações que existem para demência. A gente não está feliz. Elas existem, é o que está disponível. A gente consegue estabilizar, às vezes, o humor do paciente. Ele começa a realizar ações que ele não realizava antes de usar o medicamento antidementivo. Por exemplo, vista a blusa. Ele, como é blusa? Blusa? E quando o antidementivo entra, você diz, vista a blusa, ele pega a blusa e veste. Isso aí é o que a gente vê muito nos remédios para demência. Lembrando das dicas de higiene do sono, né? Aquelas dicas que a gente já conversou. É normal uma oxigenação de 83% aferido no oxímetro em paciente de 86 anos? Não, não é normal. 83% o paciente está com a oxigenação baixa, deficitária. Essas células estão sofrendo. Aí você observa, isso é acordado e ele está respirando, ou isso é dormindo e ele tem uma apneia do sono, ele precisa de CPAP ou ele precisa de oxigênio em catéter nasal. Isso tem que ser olhado, tá? Observe isso aqui. Então, foi isso. Essas foram as perguntas todas que fizeram a mim na live passada de 24 horas com demência. Gena diz que é exatamente. Quem mais que tá falando aqui? Tem gente dando elogio. Beijo, obrigada aqui pelos elogios. A Abraz agradece. Eu tenho aqui, eu cuidadora familiar e esposa, sou enfermeira. Então você que é enfermeira, você sabe dos detalhes, está sofrendo. E é isso aí, entendeu? Esses remédios, eles são apoio, eles podem te ajudar bastante. Acertar nessa mistura tem a ver quase com ser um bom cozinheiro. É todo mundo que cozinha bem, é todo mundo que faz uma sopa que daí você faz a mesma receita. O outro errou na dose do curry, assim, botou pouco, aí não ficou saboroso. Tava com medo, tá? Às vezes falam até que os geriatras passam dose baixa demais, o psiquiatra vai lá e bota uma dose mais forte, mais corajosa, e às vezes é muito bom essa coragem que eles têm, a gente com menos. Nós temos uma prudência e a gente começa sempre com a dose baixa e depois vai subindo, para observar. E também uma outra prudência, tentar não medicar numa consulta 2 remédios diferentes. Olha, vai ser bom esse para você e aquele outro. Não, coloque um, espere o que acontece, mesmo que você saiba que o outro vai ser preciso. Coloque esse outro depois. Porque se botar 2 ao mesmo tempo, 2 remédios novos, e surgir um efeito colateral, você vai saber de quem foi? Não. Aí você suspende os 2? Não. Então eu peço a vocês que tenham, mesmo diante do sofrimento, uma paciência nesse momento de transformação e de adaptação a remédios e medicamentos novos, porque eles têm aquela lista que vocês veem que é enorme de efeitos colaterais da substância principal, e tem uma coisa que vocês não sabem, mas que eu sei e eu estudo isso: excipiente. Então, excipiente é aquela coisinha que está na bula do lado esquerdo que diz
é o corante que está na casquinha do remédio, é o conservante, que é para fazer com que o remédio dure, entende? Que ele não fique velho antes do tempo. Também que ele fique sem bactérias, né? Estéril. E às vezes ele tem pesticida, ele tem corante que dá alergia, e os pacientes não se dão bem, eles ficam até com um certo edema de membros inferiores, numa chamada síndrome dos pés inchados, que você não sabe qual é, não entende, acha que é o coração e o pezinho está inchado, só sei que o pezinho é um pouco inchado. E esse aí era impureza de remédios. Então, quando a gente compra um remédio, eu gostaria muito que todo mundo olhasse também o excipiente, para ter noção se esse excipiente ele é puro, ele é bom, ou se havia um outro remédio com a mesma substância, mas que era mais barato por qualquer razão, que não contivesse certos corantes e conservantes, porque isso existe, mas geralmente eles são mais caros. É olhar isso aí, tá? Meu pai tem demência e também é diabético, está com uma dentição bem comprometida e gostaria de ter dicas sobre cuidados da saúde bucal desse tipo de paciente. Carminha está perguntando, eu ia perguntar agora, Antônio Moura, colega dentista, você está a postos, está podendo participar da próxima live para responder a pergunta de Carminha, porque isso dá realmente uma live inteira. Cuidado com a higiene bucal e repercussões com a não higiene bucal, com a higiene bucal deficiente, tá? Isso aí realmente, desculpa, Carminha, a gente vai responder sim essa pergunta através de live, de preferência com Antônio Moura ou algum outro colega odontólogo que a gente venha a chamar. Aqui alguém está dizendo, não esqueça de gravar as lives. A primeira parte que eu estou fazendo na segunda já está gravada. O meu cérebro funcionou. Aqui tem outra psi falando. É uma parceira que já escreveu livros sobre Alzheimer. Ah, quem? Quem é que é? Que Marília está dizendo que é parceira. Eu tô dando alô. Pra quem? Quem é a parceira que escreveu o livro de Alzheimer? Escreve de novo pra mim, pra eu ver. Já Silma tá dizendo que tem que fazer outra live urgente. Sim. Porque eu não tô lhe dizendo que é 24 horas com demência. É 24 horas com demência. Tá? Então, vocês têm a solidariedade. Né? Em algum momento a gente tem que desligar o telefone para repor a energia. Do mesmo jeito que tem que se cuidar, você não tem que se cuidar. Para poder voltar simpática, com animação, para tratar de um assunto tão pesado, que é demência. Marília diz que é uma parceira que já escreveu o livro sobre Alzheimer, de novo. Que tá outra live. Sim, mas a gente já tá na outra live, né? Isso a gente emendou uma na outra. Deixa eu ver. A Reabilita entrou e eu acenei. Minha mãe, todos os dias pela tarde, quer ir embora, não reconhece a casa, ela é uma pessoa difícil, nunca gosta de nada, não sei o que fazer. Dica, visita domiciliar para avaliação do complexo cuidador, ambiente e paciente. Então, para ter a dica, a visão do cenário é fundamental. Uma pessoa da equipe multidisciplinar, não precisa ser médico. O médico é importante, porque geralmente ele aciona essa equipe. Mas se tiver já alguém da equipe aí o certo é chamar o médico, sentar numa visita domiciliar e discutir os detalhes disso. Detalhamento desse comportamento para ter ideia. Não, eu joguei a quetiapina, entendeu? Não é assim. Internet travando, tem gente reclamando. Tem Helena Leonor aqui também. Tem Marlúcia que está dizendo oi novamente. Ai, como tem gente. Tem muita gente. Luiziana Lamour, nossa nutricionista, que também é muito blogueira, tá sempre nas lives. Eu tô louca que você venha pra cá, pra próxima da Abras. Porque, Flavinha, o sono pode estar prejudicado por má alimentação? Definitivamente. Essa resposta é básica. Inclusive, Luiziana, que é nutricionista, sempre parceira da Abras, sempre voluntária há anos, muito mais antes de mim, a raia da Abras há séculos. Luiziana, eu falei, não sei se você viu, sobre a hiperfagia daqueles pacientes que vão botando a mão, pegando um bocado de alimento. O que fazer com essa hiperfagia, né? De selecionar pelo menos os alimentos antes de retirá-los da frente da pessoa, que eles não tragam um problema para eles, né? Então, a alimentação é fundamental. Imagine um paciente
que tem uma dieta pobre em fibras e fica constipado. A pessoa constipada dorme bem? Não. A outra coisa é comendo muito perto da hora de dormir. Vai ter refluxo? Vai. De repente ele vai sentir que queimou aqui, não vai saber te dizer, ele vai ficar somente diferente. Então o paciente que tem dor, ele se transforma no seu comportamento. Então isso é até uma dica. Todo mundo que está achando que o pai e a mãe com demência, que a pessoa que você cuida que tem demência está diferente, atenção, dor, tentar fazer diagnóstico diferencial, fala com o médico, às vezes ele faz um teste terapêutico de analgésico simples. Se o comportamento mudar para melhor após a ingestão de um analgésico simples e sempre com recomendação médica, o médico tem que saber do que você está fazendo, ele melhorou, foi porque o pobre, coitado, e a gente pode dizer isso, estava com dor e não soube dizer. E você também não soube interpretar, tá? Aqui, de novo, alguém quer saber como se associar nesse período? Preste atenção na Insta, da Abras, no telefone da Abras que está no Instagram, para vocês ligarem e falarem tanto com Cleonice como com Marília Cavalcante, que é a nossa tesoureira, e pode desburocratizar esse problema. Veja bem, gente, estar na Abras faz sentido. Associe-se, tá? E quem tiver ainda no celular, em que a gente tem alguns minutos na live, veja essa setinha que tem, que pode chamar pessoas para assistir com vocês, mas eu acho mais para a próxima. Tem Maria Estevão aqui dando um like, dizendo que foi excelente. A Gena que é excelente. Eu gosto muito de falar com vocês, eu sou uma pessoa que fala muito, desde sempre, eu falo muito, tento ser didática, gostei de Argentina Passos, que é para poder a pessoa entender. Eu gosto de tentar ver, o corpo tá todinho aqui, mas eu tento enxergar a unidade que começa a formar o corpo, que é a célula. E quando eu enxergo a célula, eu entendo toda a passagem, todo o que está acontecendo, quem entra na membrana celular, quem foi para o citoplasma, quem foi para dentro do núcleo, o que foi que aconteceu. Isso é importantíssimo. Tentar abstrair o pensamento do macroscópio que você vê e com um pouquinho de biologia e ciências que você teve na escola, entender aquele neurôniozinho que só vê no microscópio, o que está se passando com ele, fora as outras células das outras coisas, né, do corpo. A Luciana comenta também que a alimentação é importante também. A alimentação é totalmente, a célula, a gente tá vivo porque entra nutriente na célula. Chocou? E o nutriente final, depois das transformações, é a glicose, né? Mas aí você come coisas saudáveis que no final a célula retira lá e faz o suco, virou glicose, tá? E o oxigênio. Mas eu não como oxigênio, mas você respira. Aí entra no seu corpo. Entrou, nutriu. Entrou em você, nutriu. Entendeu? É isso. Temos aqui também, boa ideia, preciso também de odonto para minha mãe. Então, há odontólogos competentes e treinados, por exemplo, o colega da odontologia sistêmica, Antônio Moura, que tem todo o know-how, que usa abridor de boca, quando a pessoa com demência não quer abrir a boca, que funciona super bem. Nunca aconteceu de eu ter uma situação com um paciente com demência e de eu não conseguir tratar os dentes dele. Sempre foi dado um jeito por ele. E outros também, colegas odontólogos competentes, tá? Aí tem gente falando de estimulação cognitiva. Júlia Bione, nossa parceira, mora no Rio de Janeiro e ela escreveu sobre Alzheimer. Júlia Bione, parabéns! Quem sabe você não vem contar com a gente numa live, escritores de Alzheimer, entendeu? A gente faz uma reflexões sobre Alzheimer, né? Vocês têm sugestões para a próxima live, né? Então, Luciana disse que virá sim para próximas lives, todas as vezes. Vamos, porque, como eu disse, são 24 horas com demência. Não é simples. Se você está pensando que é pegar a prescrição, solicita o nutricionista e botar o papelzinho e entregar para a família, essa nutricionista vai... Não. O médico precisa explicar, mas por quê? Olha, porque tem uma célula. Se a célula não entrar esse alimento, esse nutriente, vai acontecer isso, isso e isso. Depois desse investimento de tempo, que é longo, e por isso que as consultas nessa área, elas duram muito tempo e não são baratas, porque é muito tempo, o dia acaba, não é isso? Para detalhar isso e prescrever e convencer para que o tratamento seja otimizado, porque o tratamento de Alzheimer, ele é necessariamente multidisciplinar, necessariamente. Quem tentar tratar sozinho vai tratar não legal, não vai ser ótimo.
Ah, doutora, como é que eu faço para minha mãe que tem Alzheimer ser atendida pela Braz? Veja, a Braz atende pessoas acolhendo os seus anseios, principalmente os cuidadores, mas não existe um consultório médico que é da Braz. Isso não. O que nós médicos fazemos pela Braz é trazer o conhecimento através de aulas, porque através desse entendimento existe uma aproximação maior da família com a equipe multidisciplinar. Então, um médico ou as pessoas da Braz, a gente pode até lhe passar um contato, mas elas têm suas vidas em separadas. Nós não somos digamos assim, uma firma que ganha um dinheiro para nós mesmos. Nós somos uma equipe, uma instituição sem fins lucrativos, de pessoas que trabalham para si. Então, eu tenho meu trabalho num canto, Antônio Moura tem um trabalho num outro canto. A gente não é sócio, não, que reparte, divide, faz qualquer coisa assim, tá? Nós somos o quê? Unidos pela Braz no voluntariado. E você, que não é voluntariado, eu indico, olha aqui. Quem faz voluntariado é feliz. Estar na Braz faz feliz. Estar na Braz faz sentido. Eu peço que vocês se associem, patrocinem nossas lives, né? Patrocinem nossas lives, falem com Marília, nossa tesoureira, vire sócio. As pessoas que se encontram com outras, que passam pela mesma situação terrível de transtorno comportamental, quando elas veem isso e estão juntas na Braz, e nós batemos, né, quando estamos juntas, uma foto no fim, a gente vê um rosto feliz. Tá? Então eu imagino como é que uma pessoa que sofre tanto consegue ter esse sorriso feliz. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz na reunião da Braz, na primeira reunião da Braz, que eu sentei num grupo de pessoas, e alguns eram filhos, né, os voluntários filhos de pessoas que tiveram Alzheimer, e essas tinham rostos felizes, né? Então é mais ou menos isso. Doutora, me desculpe, não ouvi sua resposta sobre o atendimento em consultório, atende ou não atende? Então, eu tenho meu consultório, eu atendo sim, mas isso não é pela Braz, entendeu? É eu, Flávia, médica, que atendo no consultório. Como, por exemplo, a doutora Luiziana atende no consultório, tá entendendo? Mas ela, por exemplo, ela não é no mesmo consultório que eu. Mas somos todos voluntários pela Braz. Mas tem o consultório sim, e qualquer coisa eu lhe passo informação, pode mandar pelo WhatsApp, eu lhe digo como é que faz para chegar lá. Aí tem Olivia Bandeira, botou o número da Braz Pernambuco para facilitar vocês a fazer suas perguntas, darem sugestões de temas. Eu ainda insisto, esse que eu disse que é a aula Validação em Demência, que é como você falar, o jeitinho de você chegar perto e como você não fazer com o paciente com demência. Bem importante, saber fazer uma coisa e o que não pode fazer com o paciente que tem demência. Tá dentro da aula da Validação em Demência. A Aline Santos, Doc Show, é a mega enfermeira do EMIP. EMIP é um hospital muito legal que tem aqui no Recife, para quem é do Brasil todo, para saber disso, tá? Tem serviço de geriatria, tem serviço de atendimento domiciliar, que funciona muito bem. Eu trabalhei com eles um período aí, quando um colega estava doente, foi show. Uma equipe bem legal. Que solar? Como assim? Não entendi. A pergunta... Luiziana Lamour diz consulta bem individualizada, pelo menos 1h30 de consulta. Quando é a primeira consulta, pode demorar. Eu tento não fazer 1h30, 1h, ou até, porque eu sou uma pessoa, vocês veem como eu falo rápido. Eu penso rápido também. Disso ser entre 45 minutos e 1h, porque o paciente com demência pode ficar muito cansado. E aí a gente divide a consulta em pedaços. Dependendo da queixa principal, a gente olha o transtorno comportamental, que seria o que está a família sofrendo, por exemplo. E depois faz até o exame físico, que aquele exame físico é aquele, auscultou o pulmão, auscultou o exame físico geral de qualquer médico. Às vezes assusta o paciente com demência na primeira consulta, porque você pegou no corpo dele. Tô dando isso também para não interpretar mal. Por que não examinou, mamãe? Né? Aí eu vou dizer, mas eu aviso sempre. Eu acho não conveniente pegar nela agora. A gente vai pegar nela daqui a uma semana. Me traga esses dados. Deixa eu olhar isso aqui. Ajeitei uns remédios que não estavam corretos ou que não estavam bem nela. Gente, o tempo passou, o horário andou e eu já recebi um telefonema, um toque da nossa vice-presidente Rebeca, ela que é a mega especialista nos TIs, né? Tudo que é de internet, folder, Rebeca faz e salva.
além de ser a vice-presidente da Abras. E tem um ótimo humor, viu? Ela é um showman, é uma ótima apresentação. Quem sabe ela não vai ser a moderadora de uma reunião pelo Zoom, uma grande reunião que a gente pode ter juntos. Eu dou um abraço para vocês todos e digo que vou encerrar esta live de 24 horas com demência. Olha só, respondemos tudo, todas as perguntas. Se vocês tiverem mais, mandem para nós, vocês terão o nosso apoio sempre. Sempre que precisarem, a Abras estará com vocês. Uma boa noite, um beijo para minha presidente, um beijo para a equipe multidisciplinar e todo mundo que participou aqui, interessados e cuidadores que estão sofrendo no isolamento social. Um abraço, boa noite.